testemunho, relatando um pouquinho do que Deus tem feito sobre a minha vida. Foi a primeira visão que eu tive acerca das coisas do céu, afastado do caminho do Senhor. Ali eu tive o privilégio, ainda afastado, pastor Júlio, mas eu tive um privilégio de Deus. Achou graça o Senhor em falar comigo, um chamado muito grande. Se você consegue olhar para o sol 1 minuto, na sua força maior do meio-dia, pois bem, meus irmãos, a entrada, essa primeira parte que eu tive foi a entrada do céu. Eu via um grande clarão, o qual o brilho do sol se ofuscava. Não era nada, pastor Júlio. O sol era como se uma brasa morta diante do clarão que eu vi. E ao resplendor desse clarão, eu fui tomado pela presença do Espírito Santo, ao mesmo anjo que aos 6 anos de idade me visitou, sempre aparecendo como um senhor, vestido de linho, fino, e com aparência muito linda. Me levou até uma certa altura, e dessa certa altura eu vi esse resplendor, e neste resplendor eu via uma porta muito estreita, de arredonda a parte de cima dela, e eu vi uma maçaneta de cor de ouro, mas de um ouro diferente do que nós conhecemos aqui na terra, brilhava muito. Ela estava toda branca, esta porta, toda branca. No céu eu vi este cenário, e ali eu via que rodeava uma pomba branquinha. Ela dava um círculo sobre toda a terra, e ela adentrava sobre esta porta aberta. Quando esta porta se abriu, o clarão ficou muito mais forte ainda, e a moldura desta porta, eu me lembro bem, pastor, que era de um formato nunca visto na terra. Era as cores do arco-íris em volta dele, e eu via uns ramos de flor de rosa, jamais visto aqui na terra, não vi em jardim algum. E ali, ao entrar lá dentro, até a porta, se eu me emocionar, os irmãos me perdoem, porque eu já estou sentindo a presença de Deus. A voz falou assim para mim: desse jeito você não pode entrar. Você precisa fazer um concerto com Deus, voltar para o Senhor. E ali, após isto, eu vi um menino de 5 anos de idade, com os pés e a canela cheia de barro. E eu peguei aquele menino, coloquei ele num tanque, isto tudo na visão, e fui lavar as pernas desse menino. O anjo olhou para mim e disse: por que você está lavando as pernas dele? Eu disse: porque estão sujas. E o anjo disse assim: assim também você está na presença do Todo-Poderoso Deus. Como as pernas deste menino estão sujas de barro, assim também você está no pecado. E a partir daí, ainda demorei para me reconciliar com o Senhor Jesus. Demorei para voltar para os caminhos do Senhor. Já casado, eu tive uma segunda visão. Essa segunda visão que eu tive, a primeira eu tive da porta do céu, cheguei só até a porta, não podia entrar. Mas a segunda visão que eu tinha, eu via como o céu de uma cor muito cinza, um dia meio que nublado,
E ali eu estava andando junto com meu pai e um irmão meu. E nesta segunda visão, pastor, eu via que brotava do chão como tochas de fogo. E eu falei alarmando para meu pai e para meu irmão. Eu disse: a terra está pegando fogo. Nós precisamos correr. E ao modo que nós corríamos, ao modo que nós chegávamos distante de onde estava pegando fogo, a subir a um monte, que eu olhei para a terra, eu podia ver o horizonte da terra. Eu via que 1/3 dela pegava fogo, 1/3 da terra estava em chamas. E eu comecei a correr ali, já na visão, meu pai não estava, nem meu irmão, mas eu comecei a correr muito. Chegando em uma terra mecanizada, eu vi de longe um senhor de uma túnica